Abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A gente vai ler dos versículos 1 a 10, e então a gente pode orar novamente. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como alguns gostam de chamar. Vamos ler então a partir do verso 1. A palavra de Deus nos diz: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar novamente, gente? Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo privilégio que temos de abri-la nessa noite e poder ouvir de Ti. Espírito Santo, ministra aos nossos corações, assim como já foi orado. Eu peço uma vez mais, Pai, que nós possamos realmente estar sensíveis à Sua voz. Pai, eu oro novamente, pegando em base a oração de João Batista, que nós diminuamos e que o Senhor cresça, Pai. Fale aos nossos corações. Encoraja aqueles que estão desanimados, edifica a sua igreja, confronta aqueles que precisam ser mudados, transforma realmente a nossa vida, Pai. É o que oramos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Existe uma história interessante, e até pouco tempo atrás eu achava que isso era só um mito ou só uma ilustração, mas eu descobri que é um fato real. Algumas pessoas diziam, e eu verifiquei isso, realmente é certo, que aqueles elefantes de circo, eles são presos simplesmente por uma corda e um pequeno prego, uma pequena estaca no chão. E muitos falavam isso, eu já ouvi dizer isso várias vezes, e eu pensei, cara, não é possível. Não é possível um animal tão grande ser preso por uma pequena corda. E aí, esses dias atrás, eu fui no Sr. Google e eu pesquisei elefantes de circos ficam presos como? E aí eu vi que realmente era isso, mas tinha uma explicação. Desde pequeno, eles eram treinados a ficar presos ali, e eles não tinham perspectiva de mudança. Então, desde pequeno, talvez quando ele forçava ainda um filhote, ele se dava mal. Na sua idade adulta, ele parou de fazer, ele parou de se mover, ele parou de forçar, porque a perspectiva dele era que nada mudaria. E é sobre isso, como eu disse, que eu quero falar nessa noite, sobre entendermos que tudo pode mudar. Que ao toque de Jesus, ao Ele estar realmente presente na nossa vida, tudo muda. Então nós queremos olhar para esse texto com atenção, pegar algumas lições práticas daqui e no final ver algumas aplicações. Então o versículo 1 nos diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Você precisa entender algumas coisas no contexto dessa história. Primeiro delas, esse é o primeiro milagre a partir do enchimento do Espírito Santo que ocorreu em Atos 2. Uma outra coisa que você precisa ter em mente é que Pedro e João já são figuras carimbadas. Vocês conhecem, eram dois dos 12 apóstolos. Eu vi que vocês estão estudando o Evangelho de João, então com certeza vocês sabem um pouco desses caras. Mas algo que eu acho interessante, chama a minha atenção também aqui, é ver esses caras juntos novamente. Aliás, quase todos os relatos deles nas Escrituras, esses caras estão juntos.
E se você conhece um pouco sobre o caráter de cada um, você sabe que os caras são completamente diferentes. Pedro, aquele cara explosivo, Pedro, aquele cara que arranca a espada, Pedro, aquele cara que toma as repreensões piores, mas também aquele cara que está disposto a se entregar, a ir com tudo. E João, como muitos conhecem, e como ele é conhecido na história, é o apóstolo do amor. Aquele cara dócil, aquele cara que escreve 3 cartas para nós, dizendo por várias vezes, filhinhos, filhinhos, filhinhos. Então 3 caras que parecem até... Cara, como eles podem andar juntos? Mas eles conseguem. Eles caminham juntos e isso é interessante e é a primeira coisa que me chama a atenção aqui. Para caminharmos juntos, nós não precisamos ser iguais. Nós não precisamos ter os mesmos gostos, nós não precisamos ter o mesmo caráter. Aquilo que nos une é muito maior. Nós estamos unidos por Cristo, então é interessante e é importante e encorajador ver que eu não preciso me relacionar só com aqueles que são igual a mim. Eu posso muito bem me relacionar e caminhar com aqueles que são diferentes. Aliás, isso é muito bom. Porque personalidades, caráter diferentes se confrontam. E quando nós nos confrontamos, isso pode ser edificante. Então tá esses caras aqui juntos novamente. Eles eram os caras talvez mais íntimos de Jesus, o grupo dos 3 ali, Pedro, Tiago e João, estão sempre juntos aqui, eles estão indo para o templo. E você precisa entender que ir para o templo às 3 horas da tarde era uma prática religiosa. Era uma prática ainda segundo a lei judaica. Mas esses caras são cristãos. Esses caras aqui não vivem mais sobre a lei. Cristo já morreu por eles, esses caras são salvos por graça. E aí talvez, eu não sei vocês, mas eu me pergunto, por que esses caras continuam indo então cumprir um ritual? Porque eles continuam indo ao templo se... Cara, eles sabem que não é realmente aquilo ali. Aquilo que eu consigo entender é que, sim, não é mais um ritual para eles. Mas boas práticas nós não abandonamos. Bons costumes nós não deixamos de lado. Esses caras não vão mais ao templo porque é a obrigação da lei. Eles vão ao templo porque é um privilégio gastar tempo em comunhão e oração. Então é maravilhoso quando nós paramos para pensar nisso. Esses caras não têm mais a obrigação da lei, mas eles têm o prazer de perseverar nas boas práticas, na comunhão. É aquilo que o autor de Hebreus nos diz. Abram lá em Hebreus 10, por favor. Hebreus 10, verso 24 e 25. O autor de Hebreus nos dá um grande encorajamento. Ele nos diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que se aproxima o dia. Então o autor de Hebreus aqui ele deixa bem claro, olha gente, muitas pessoas têm o costume de abandonar a congregação, de parar de se reunir, de pensar, eu sou livre, eu vivo pela graça, eu não preciso realmente estar junto, mas... Não abandonemos. Boas práticas nós conservamos, porque isso nos edifica. E existe uma coisa interessante também, porque o texto nos diz no versículo 1 que eles estavam indo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Se você estuda um pouco sobre o costume e a prática e os rituais do templo, vocês podem observar que antes do horário da oração era o horário do sacrifício. Esses caras não vão mais para o sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício para eles já foi feito, era Jesus. Eles não estão indo para sacrificar, eles estão indo pela comunhão, eles estão indo pelo prazer de orar. Muitas vezes nós nos reunimos justamente pelo ritual de sacrificar. Eu preciso ir para o culto. Se eu não for no culto, Deus vai pesar a mão, ou todas aquelas coisas que crente gosta de falar. Mas não deve ser um sacrifício, deve ser um prazer e um privilégio. Então tá aqui esses 2 caras indo para o culto. E aí o versículo 2 nos diz: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo.
Então, algumas coisas nós precisamos entender antes de falar sobre o aleijado. Vamos ver o local onde ele era posicionado. Porta Formosa. Você sabe que o templo tinha várias entradas. Mas essa porta formosa talvez era a mais bonita delas. Uma porta que, segundo a história, possuía 25 metros de altura, toda banhada em bronze, algo realmente incrível. E era a porta que a maioria dos judeus abastados gostavam de entrar, porque afinal de contas era uma porta digna da entrada deles. E esse aleijado, esse mendigo, ele era posicionado justamente ali, aonde ele poderia ter a chance de lucrar um pouco mais. Porque, gente, o que é um aleijado nesse tempo? Você precisa entender um pouco sobre isso. Não tinha INSS. Ele não tinha caixa econômica, ele não podia passar o seu cartão lá nos primeiros dias para pegar uma aposentadoria por invalidez. Ou esse cara tinha uma família que o sustentava, ou o fim dele era isso, mendigar. Não tinha uma segunda opção. Então aqui está esse cara. E não só um aleijado, mas um aleijado de nascença. Isso traz também outras implicações para nós que é importante compreender nessa noite. Um aleijado de nascença quer dizer que essa é o único tipo de vida que esse cara teve até agora. Esse cara não teve nenhuma outra prática diferente daquele que talvez fica aleijado a uma altura da vida, ele já viveu, ele já gozou de outras práticas, mas aquele cara está ali, atrofiado, com membros não funcionantes, sem perspectiva de vida, porque afinal ele nasceu assim. Isso fisicamente falando, mas existem implicações espirituais também. Por exemplo, para os judeus, alguém não perfeito não poderia entrar no templo. Esse cara não poderia nem sequer adorar a Deus se ele quisesse. Por quê? Porque ele não poderia estar lá dentro. Então imagina, tenta se colocar nos panos dele e pensar como era a vida desse homem. Tenta pensar um pouco qual era a perspectiva de vida dele. Não tinha. Era sinônimo de pecado ainda para os judeus, para muitos religiosos, aquilo, doenças e coisas do tipo, era símbolo do quê? De pecado. Se não foi dele, foi dos pais. Lembra quando os discípulos mesmo perguntam para Jesus? Senhor, quem que pecou para aquele cara estar cego? Foi ele ou foi os pais deles? E aí Jesus fala, olha, parem de pensar assim, não tem nada a ver. As doenças não estão necessariamente vinculadas a pecado. E aí, então, essas são algumas perspectivas, essas são algumas implicações da vida desse homem, sempre dependente dos outros. O versículo 2 nos diz que ele estava sendo levado. Então, alguém carregava esse cara de manhã, colocava lá, esse cara ficava mendigando o dia todo, depois alguém buscava esse cara, dependente completamente de outros para sobreviver. Mas a história desse cara está para mudar, nós lemos, e isso é incrível. O verso 3 nos diz, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro diz, olhe para nós. Então, vendo Pedro e João, esse cara fala, opa, tá já vindo 2 candidatos, deixa eu preparar para pedir algo a eles. E isso era a única coisa que esse cara fazia, dia após dia ali. Era só pedir. Ele dependia daquilo. O que é esmolas, gente? São restos. Esse literalmente é o termo, é um resto. Não é uma contribuição, não é uma oferta, não é uma ajuda. É resto, é esmola, é uns trocados. Então ele vivia ali esperando isso. Quando ele vê Pedro e João vindo, fala, opa, tá vindo 2. Vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa. E aí ele pede para esses caras. Quando ele pede para esses caras, o versículo 4 nos diz, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Dá um trocadinho, talvez seja isso que ele tivesse dito. Ou, me dá uma moeda, por favor, me ajuda. Talvez cabisbaixo. Pedro para com João e fala, olha para mim, olhe para nós. E eu acredito firmemente que Pedro chama a atenção desse homem para ele, não para que ele olhasse para Pedro e a partir do milagre que está para acontecer, ele pensasse, uau, esse aqui é o cara, olha, Pedro me curou.
Eu acredito que Pedro e João falou, olhe para nós, porque com certeza a vida desses caras refletia Jesus. Não foi só Pedro que disse isso, o apóstolo Paulo nos diz isso por diversas vezes. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é nenhuma pretensão orgulhosa, é realmente saber e ter a convicção que a sua vida e a sua postura está apontando pessoas a Jesus. Então é isso que está acontecendo aqui. Olha, olhem para nós. Foquem aqui. E com certeza você vai ver Jesus através de nós e vai ver aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Mas diante disso, talvez o texto aqui já nos faça a primeira pergunta dessa noite. Nós podemos dizer o mesmo? Nós podemos olhar para as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas sem esperança, as pessoas sem perspectiva de vida e dizer, gente, olha para mim. Olha para a minha vida. Olha como Cristo transformou a minha história. Olha para mim. O que as pessoas verão quando olham para nós? Gandhi um dia disse, eu acredito no Cristo de vocês, eu só não acredito no cristianismo que vocês vivem. Essa é a verdade. Muitas vezes falar olhe para nós pode ser um escândalo ao invés de apontar pessoas para Cristo. Mas é interessante que a vida desses homens refletiam Jesus, e isso não está disponível só para eles. Aquilo que acabou de acontecer com esses homens, em Atos 2, o preenchimento com o Espírito Santo, também está disponível para nós como igreja hoje. Nós temos aquilo que esses homens tinham. Nós também podemos clamar para que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo, para que pessoas, ao olharem para nós, vejam Jesus. Nós podemos orar por isso nessa noite. Nós devemos sempre orar para que o Espírito Santo encha as nossas vidas, para que nós realmente sejamos luz, aquilo que o Evangelho de Mateus nos diz no capítulo 5, no verso 16. Brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem vocês? Não, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E esses homens eram cheios do Espírito Santo e isso é disponível para Calvary Curitiba nessa noite. Isso é disponível para nós dia após dia. Esse poder do Espírito Santo, esse dunamis, esse poder para viver para Jesus. Então que nós possamos pensar e refletir sobre o que a nossa vida tem refletido. E continuando a história, então, esse homem foca neles e o versículo 5 nos diz, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então, olha para mim, para o mendigo, que o cara pensou, lá vem a moeda. O cara agora vai pôr a mão no bolso e alguma coisa eu vou ganhar. Porque qual que é a expectativa do mendigo que pede? Eu preciso de esmola. Você fala, olha para mim, o que o cara espera? Dinheiro. Ele não espera outra coisa. Ele espera realmente só aquilo que ele queria ganhar. Uma esmola. Mas o versículo 6 diz, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Gente, isso é incrível. Em outras palavras, aquilo que Pedro está dizendo para esse cara é o seguinte, olha, eu não tenho aquilo que você quer e aquilo que você espera, mas eu tenho algo que é muito melhor. Eu não tenho algo que vai te manter nessa situação, eu tenho algo que vai realmente transformar a sua vida. Gente, é isso que Jesus tem para nós diariamente, é isso que Jesus tem para nós nessa noite, transformação contínua de vida. Jesus não veio para nos remendar ou para nos fazer alguns pequenos ajustes. Ele veio para nos transformar. E Pedro olha, ele fala, olha, eu não quero dar algo para você que é passageiro. Pedro não era rico, nós sabemos disso. Ele não queria dar algumas moedas que talvez seria bênção para esse cara por 1 ou 2 dias. Talvez duraria uma refeição. Pedro queria realmente que esse homem tivesse a sua vida transformada. E quando Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tem eu te dou, Pedro está dando algo muito melhor.
Pedro reconhece que a sua maior riqueza é Jesus. E aí ele diz, olha, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Você está olhando para mim, mas não sou eu que estou fazendo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e ande. Pedro deixa claro, olha, não é por mim mesmo. É por Ele, é para Ele. É tudo para a glória dEle. Eu não tenho o que você quer, mas eu vou te dar algo bem melhor. Levanta e ande. O texto deixa claro para nós que a ideia do mendigo era essa. Um suporte para a vida que ele levava. Mas Jesus, repito, Ele quer mudar a nossa história. A verdade é que muitas vezes nós vivemos o nosso cristianismo assim. Nós queremos que Jesus abençoe os nossos planos, que só conserte o nosso estilo de vida, que ajuste algumas pequenas coisas, mas nós não esperamos realmente uma verdadeira transformação. Nós não queremos, muitas vezes, nós não temos perspectiva de uma verdadeira mudança. E o texto nessa noite nos diz, olha, é isso que Jesus quer fazer, e isso é possível, Ele veio para isso. No Evangelho de Mateus ele diz, olha, eu não vim para deitar vinho novo em odres velhos, não tem como. Eu não posso encher vocês com o meu Espírito Santo, vocês ainda sendo velhas pessoas. Eu quero que vocês sejam novas criaturas para enchê-los do meu Espírito Santo. E nesse mesmo texto, em Mateus 9, ele diz, olha, eu não vim para colocar remendo novo em roupa velha. Vai rasgar, não é compatível, não tem como. Jesus não veio para remendar as nossas vidas, meus irmãos. Jesus veio para transformar realmente. E eu oro para que nessa noite nós compreendamos isso. E aí o verso 7, continuando a nossa história, segurando pela mão direita, ajudou a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Existe algo interessante que me chama a atenção no verso 7. Pedro ora por esse homem. Pedro diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Mas o que Pedro faz? Estica o braço. Pedro ajuda esse cara a levantar. A gente precisa entender uma coisa nessa noite. E talvez vocês já saibam disso, só precisam ser relembrados. O sobrenatural acontece em base ao que é o natural, a palavra já diz. Muitas vezes nós queremos que pessoas levantem, voem, entrem por essa porta, que milagres aconteçam, mas nós não estamos dispostos a esticar a mão e fazer a nossa parte. Pedro ora e ele diz, olha, levanta e ande em nome de Jesus, e estica o braço para esse cara. Então, duas atitudes práticas de Pedro até aqui nos ensinam algo. Primeiro, ele parou para o homem. Ele para para o homem, ele dá atenção para o homem. E segundo, ele estica a mão. Ele auxilia esse cara na sua transformação. Isso me faz lembrar muito aquilo que o Tiago nos diz no capítulo 2, verso 20. A fé sem obras é morta. Curitiba, eu quero que você seja uma cidade de Jesus, eu quero que mais pessoas conheçam o Senhor, eu quero que a minha família te conheça, eu quero que as coisas sejam transformadas, mas eu não estou disposto a esticar o braço para ninguém, não estou disposto a parar para ninguém. Cara, não vão acontecer essas coisas. Desculpa ter que trazer essa notícia nessa noite, mas não vai acontecer. A grande comissão é vão, não é? Esperem que venham. Essa é a grande comissão. Em todas as suas leituras é isso que aparece. Vão, não venham. Então Pedro teve compaixão desse homem, Pedro parou para esse homem. Qual foi a última vez que você parou para dar suporte para alguém? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja até mesmo nessa igreja, na rua.
Mas não para dar um suporte para que pessoas continuem naquela mesma situação, para dar suporte para que pessoas vivam vidas transformadas. É importante nós pensarmos sobre isso. O nosso dever é ser um auxílio para que pessoas conheçam Jesus, é apontar as pessoas para Jesus. E para que o sobrenatural aconteça, nós precisamos do natural. Nós precisamos dar passos. E aí o verso 8 diz: e deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Gente, esse não é um simples milagre. Esse milagre é também cumprimento da profecia de Isaías 35, onde diz, olha, os aleijados vão andar. Isaías 35, 6 dizia isso sobre o Messias. Olha, no nome do Messias, aleijados vão andar, as coisas vão mudar, e aqui está se cumprindo. Quando vocês forem cheios do Espírito Santo, isso vai acontecer. Então esses homens estão vivendo aquilo que realmente a palavra dizia. Mas uma coisa interessante de notarmos aqui é a consequência do milagre. O milagre não foi para glorificar a Pedro e João. O cara não recebeu o milagre e saiu correndo. Ah, eu fiquei a vida inteira aleijado, agora deixa eu ir jogar bola, deixa eu ir visitar alguns lugares legais, deixa eu viver. Nada disso. Diante do milagre que ele faz, ele salta, ele louva e ele corre para o templo. Isso é muito interessante para mim. Muitas pessoas se aproximam de Deus só quando as coisas estão realmente ruins. Ah, pastor, ora por mim, e aí eu vejo que alguns irmãos não faltam um culto, estão sempre presentes, estão fervorosos, aí as coisas começam a tomar uma boa forma, aí você vê que as coisas vão se alontanando, vão deixando as coisas de lado, vão se afastando. Afinal de contas, a vida agora está boa. Deus já fez um milagre em mim, já transformou a minha história, mas o verdadeiro propósito de todo e qualquer milagre é que nós glorifiquemos a Deus e nos aproximemos ainda mais dele. Esse é o propósito. Então qual foi a consequência do milagre aqui? Louvor, adoração, comunhão, porque esse homem que antes vivia sentado sozinho, agora pode estar com os caras, andando com eles, está entrando no templo com eles. E adoração. Ele podia agora realmente fazer aquilo que a vida inteira ele foi impossibilitado de fazer. Louvar a Deus. Então, isso é incrível, gente. E quando eu olho para a forma que esse aleijado responde, ou melhor, esse ex-aleijado, porque aqui ele já não é mais, responde ao milagre na vida dele, eu sou realmente confrontado pelo Senhor a lembrar sempre como eu tenho respondido aos milagres que Deus tem feito em minha vida. E talvez você está se perguntando, Calvin, mas na minha vida nunca teve milagres assim tão grandes. Deixa eu te dizer qual é o maior milagre de todos nessa noite, a salvação que temos em nome de Jesus. O maior milagre de todos é saber que aquilo que era escrito contra nós foi pregado com Cristo na cruz. O maior milagre de todos é saber que agora nós podemos ter vida e vida em abundância, vida eterna. O maior milagre de todos é saber que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós para que nós tivéssemos a sua justiça. O maior milagre de todos é saber que nessa noite Deus me olha e Ele não vê o Calvin pecador. Porque Ele vê antes do Calvin pecador o filho dele que comprou o Calvin. Como eu respondo a um milagre extraordinário desses? Eu só posso levantar, saltar, louvar, ter comunhão com os meus irmãos e glorificar a Deus. É isso que acontece na vida desse homem, é isso que deve acontecer nas nossas vidas. Gente, eu lembro de uma oração de Davi e ela é muito emblemática, talvez para nós, diante desse contexto nessa noite. Um dia Davi orou, Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Logo após ele ter caído com Betseba, ele ora e ele fala, Senhor, me devolve a alegria da salvação. Eu preciso lembrar que o maior milagre de todos o Senhor já fez. Eu sou salvo.
Eu tenho uma nova vida. Às vezes nós barateamos isso, sabia? Na verdade, nós somos tão falhos, e eu me coloco em primeiro lugar, que nós esquecemos. E aí nós esperamos, e nós nos alegramos. Eu me alegrei tanto, e eu louvei tanto ao Senhor pelo nascimento do meu filho. Era algo que nós esperávamos há tanto tempo. Minha esposa já teve 2 abortos espontâneos, uma gravidez ectópica que perdeu uma trompa, a probabilidade de ter filho era muito baixa. Nós orávamos e quando o médico me deu ele no hospital, eu falei, Senhor, obrigado. Foi um milagre que realmente me fez louvar ao Senhor. Mas independente disso, a minha salvação é o maior milagre. Então eu preciso me lembrar disso a cada dia, e a pergunta para nós então não é somente como eu respondo aos milagres de Deus, mas como eu respondo à salvação. Como eu tenho respondido ao Deus que deu tudo por mim. E aí o versículo 9 e 10 nos mostra também o reflexo desse milagre na vida de outras pessoas. O texto nos diz: quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Meus irmãos, foi um testemunho irrefutável isso. Imagina que você é um judeu. Não, imagina que você é um curitibano. E você vem para Calvary, Curitiba, todo domingo, assíduo. Vocês não faltam nunca. Amém? Vocês não faltam nunca. E toda vez aqui na esquina, melhor, toda vez aqui na porta, você se encontra com um mendigo aleijado. E aí você vê ele aqui por anos e anos e anos. E aí, de repente, você vê que esse cara não está mais ali, esse cara está aqui dentro sentado. É algo que ninguém pode negar. É algo que todos que passavam e viam, não só os membros da Calvary Curitiba, mas o pessoal do prédio na frente, o vizinho, a vizinha, todo mundo do bairro olha e fala, cara, não é aquele cara que ficava lá na porta da Calvary Curitiba, pedindo esmola? É um milagre. Crendo em Jesus ou não, uma coisa eles tiveram que admitir. É um milagre. Esse também é um dos propósitos do milagre. Glorificar Jesus e apontar outras pessoas para Ele, como eu disse. E é interessante ver então que a vida desse homem transformado foi um milagre que ninguém podia negar, mas isso não vale só para um cara aleijado, isso vale para mim e para você. A transformação que Jesus faz nas nossas vidas, ninguém pode negar. As pessoas que convivem ao seu lado e não creem em Jesus, eles podem negar, eles podem não crer na Bíblia, eles podem talvez não crer na sua prática religiosa, eles podem não crer em tantas coisas, mas o teu testemunho não tem como eles dizer nada. Eles vão olhar e vão falar, cara, realmente Deus está transformando essa pessoa. Eu não sei o que tem naquela igreja, eu não sei o que eles fazem, eu não sei se é uma cafeteria, se é uma igreja, eu não sei o que é, mas Deus está transformando esses caras. Ninguém pode negar. E nós não temos tempo nessa noite, mas se você ler o capítulo 4 na sua casa, você vai ver que esse milagre só foi a porta aberta para que esses homens pregassem o evangelho e tantas outras pessoas fossem alcançadas. Aquilo que Jesus faz nas nossas vidas deve servir para o mesmo propósito. Para que seja a porta aberta, para que outros vejam e digam, olha, é incrível, e nós possamos pregar o evangelho, falar, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Então o nosso texto termina aqui nessa noite, mas eu quero trazer 3 pontos e 3 óticas rapidamente. E aí, então, nós vamos encerrar. O primeiro deles é realmente olharmos para a vida de Pedro e João. E entendermos nessa noite que a vida de Pedro e João, deixada para nós nas Escrituras, representa realmente a vida que o Senhor quer para nós. Que vida era essa? O que nós vemos aqui? Pessoas cheias do Espírito Santo.
Pessoas que não abandonam a comunhão, não abandonam o templo, não mais por uma obrigação, mas porque têm prazer de estarem juntos. Pessoas que amam a oração, não buscam mais pagar um preço sacrificial, mas amam orar porque entendem que o sacrifício já foi pago. Pessoas que realmente vivem em resposta à graça de Deus. Pessoas que param diante das necessidades dos outros e dizem, deixa eu te ajudar. Eu não posso te ajudar dessa maneira, mas eu posso orar por você? Posso te dar um abraço? Podemos estar juntos? Muitas vezes nós não teremos a resposta para o problema das pessoas, e muitas vezes nós podemos até orar e nada milagrosamente acontecer, mas nós podemos estar juntos. E é isso que esses homens fazem. Então o primeiro ponto para nós, como aplicação, é entender que a vida de Pedro e João reflete a vida que Jesus quer para nós. E talvez a pergunta é, eu tenho caminhado dessa forma? Eu tenho vivido realmente o que Deus tem para mim? E se não temos, meu irmão, não quero que você pense nesse momento que ia ser uma mensagem de condenação. Eu quero que você se alegre, porque se você não tem vivido assim, nessa noite você tem a oportunidade de mudar. Nessa noite você tem a oportunidade de orar como Davi e dizer, Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero que você olhe realmente para o aleijado. Ou nós nos encontramos como Pedro e João, ou talvez nós nos encontramos como esse aleijado. Talvez a vida desse homem reflita mais a sua vida nessa noite. Alguém que nasceu, e eu falo espiritualmente, talvez você tenha nascido de novo, mas você não tem uma perspectiva de transformação. Talvez você nasceu de novo, mas parou por ali, não tem uma vivência cristã, não tem perspectiva daquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Para aqueles que se encontram talvez com esse coração, o encorajamento para nós é lembrar que Jesus diz, vem a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, todos os que estão doentes, eu quero aliviar, eu quero te dar uma direção. É isso que nós precisamos entender. Talvez se você está assim nessa noite, você precisa olhar para quem está do seu lado e dizer, olha, me ajuda. Porque tudo começou com esse aleijado esticando a mão, olhando para os caras, compartilhando o problema dele. É o que nós precisamos. E em último lugar, então, nós encerramos. Eu quero que você realmente reflita sobre o nosso Rei Jesus nessa história. Eu quero repetir para que fique bem claro, ele não veio para remendar as nossas vidas. Jesus veio para nos transformar por completo, para nos encher com o Espírito dele, para que nós possamos realmente viver a ponto de morrer por ele, como esses homens. Porque ser um mártir, gente, como diz em Atos 1:8, olha, eu vou encher vocês com o meu Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Um mártir não é simplesmente alguém que morre por uma causa, mas é alguém que tem convicção tal da causa que vive por ela a ponto de morrer. Isso é ser um mártir. E nós temos isso nessa noite. Nós podemos ter isso nessa noite. É assim que o nosso Rei Jesus quer nos usar. A pergunta é como nós vamos responder diante disso? O que nós vamos fazer? Eu quero terminar parafraseando aquilo que Pedro falou para o aleijado, falando para vocês nessa noite. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu sei que Jesus pode transformar a vida de cada um aqui. Não sejamos elefantes de circo, gente. Rebenta essa corda. Deixa Jesus te transformar. Deixa Ele realmente operar e trabalhar em você. Ore para que o Espírito Santo faça isso nessa noite, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra novamente.
Muito obrigado porque ela é um bálsamo para nós nos momentos de dificuldade. Ela traz refrigério nos momentos de dor e ela também nos confronta a nos posicionarmos. O Senhor realmente conhece o coração de cada um nessa noite e eu peço, Espírito Santo, encontre cada um nesse momento e mostre aquilo que precisa realmente ser transformado. Que cada um dos meus irmãos, começando por mim nessa noite, possamos ser transformados por Ti diariamente, Jesus. Pai, faz a Sua boa obra em nós. Ajuda a gente, Jesus, a viver realmente tudo aquilo que o Senhor tem. Ajuda-nos, Pai, a sermos transformados a ponto de poder saltar de alegria, termos comunhão e glorificarmos Seu nome. Faça isso começando agora, em nome de Jesus.